Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Cast. Você já sabe, é o podcast que fala muito sobre gestão pública, inovação, práticas realizadas por vários gestores. A gente trabalha aqui da forma mais simples possível para que a nossa comunicação chegue até você. Você que é curioso em saber mais sobre esses assuntos, o nosso podcast está aqui preparado para te ensinar e, é claro, convidar os maiores especialistas na área. Então, hoje nós vamos falar de alguns assuntos muito importantes e a gente sempre traz aí os convidados que trabalham aí no seu dia a dia com esses assuntos. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para quem trabalha com administração pública. É a gestão dos recursos federais da educação e o papel do contador nesse processo. Para essa conversa, eu recebo aqui a Fernanda Fontes, que é mestre em Ciências Contábeis e Administração pela FUCAP, lá no Espírito Santo, também doutoranda em Educação pela FUNIBER. Ela é contadora e especialista em Fundeb, com larga experiência em programas federais como PENAI, PDDE, IPAR, que a gente vai falar muito sobre esse assunto, inclusive hoje. E ela também é uma referência nacional no tema, ajuda aí vários municípios de todo o Brasil a aplicar esses recursos de forma correta, eficiente e também transparente. Fernanda, é um prazer recebê-la aqui. A gente está muito feliz, principalmente você que tem aí uma larga experiência nesse assunto e que muitas vezes a gente tem várias dúvidas, né? O gestor já tem dúvidas, imagina quem fica aí de fora querendo saber mais informações. Então a gente está muito feliz aí em trazê-la ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite, falar sobre financiamento da educação. Eu digo que é minha paixão, né? Me encontrei na contabilidade pública falando em financiamento. Antes, quando a gente trabalhava só fechada no escritório, ajudava gestores, mas de forma mais individual. Hoje eu consigo chegar na ponta e auxiliar quem está realmente no dia a dia dos municípios, da educação. Então, eu digo que financiamento da educação virou a minha paixão, a minha bandeira. Falo todos os dias, às vezes insistentemente. Sim! Mas tem muita coisa que a gente pode fazer na contabilidade pública. Muitas pessoas acham, não, o que é que essa moça, que é uma contadora, vai falar para educadores? E a gente precisa plantar, assim, essa semente de ter um outro olhar para a educação e para o financiamento dela. Não, e é muito bom já ver aqui que, além de você trabalhar com isso, ainda você vai até a academia e traz mais informações, né? Hoje é muito difícil a gente ver contadores, principalmente, ou que trabalham com a gestão pública, vou me especializar, vou fazer um mestrado, um doutorado, buscar mais informações. Eu acho que quando a gente está cercado de uma comunicação, né, muito mais assertiva, né, que é a educação, as coisas elas andam muito mais rápido, né? É totalmente diferente. Eu levo para os municípios a vivência que eu tive no meu mestrado e que eu estou concluindo agora o meu doutorado. Então, tudo é uma pesquisa. Eu vou para lá com pesquisa de campus. Eu costumo dizer que eu sou a louca do formulário do Google Forms. Porque tudo eu passo um formulário. Google, estou fazendo seu comercial. Estou fazendo aqui um comercial gratuito, né? Faço tudo através de formulário, até de pesquisa, de acompanhamento de dados. Que isso, quem está na ponta num município de 2.600 habitantes, 5.000 habitantes, é muito difícil de você colocar essa cultura, né? Eles não têm a cultura de análise, de implementação de dados e de tomada de decisão baseada na análise dos dados. É difícil você sair da academia, né? Eu sou professora de pós-graduação de MBA também, então a gente leva uma visão. Eu costumo dizer que lá, quando eu trabalho, eu tenho as duas balanças. A vivência do chão da escola, do escritório de contabilidade e da academia. Porque aqui em Sergipe eu sou a única com mestrado em administração e contabilidade que trabalho com municípios. Muito legal. Não, e falar sobre um assessoramento, principalmente do Fundeb, né, que é esse Fundo Nacional que trabalha a educação, é muito importante ter essa vivência, né, como professora. Mas, para a gente começar, que a gente vai falar muito sobre o Fundeb, eu queria saber, Fernanda, que você falasse o papel do contador dentro dessa gestão pública, né? Por muito tempo a gente viu aí o setor contábil, que era visto como burocrático,
que na verdade a gente vê ainda, viu? Desculpa. Mas a gente vê muito. E que é sempre restrito a números, balanços, sempre a números muito, muito exato, né? Mas a gente sabe que tem muito mais que isso. Tem que ter estudo, tem que ter investigação para saber de fato onde que você pode gastar, onde vai gastar menos, ter aquele equilíbrio, já que a gente está falando de gestão municipal, gestão estadual, gestão pública, né? Então, hoje, o contador ele é parte fundamental dessa decisão e no planejamento? Total. Eu costumo brincar que a contabilidade pública é formada por siglas. Primeiro, quando as pessoas me perguntam qual é a sua profissão, ninguém me conhece, né? Qual é a sua profissão? Eu falo, contadora. E o imposto de renda? Eu falei, gente, contador não se resume a imposto de renda. E quando você vai para a contabilidade pública, que é uma sopa de letrinhas. Primeiro momento que você chega lá, eles não conversam, os contadores públicos, eles não conversam com palavras. Conversam por siglas. REL, LRF, RGF, RTA. E você já tem que saber que aquelas siglas vão ser traduzidas para um gestor. Você imagine, todos esses números, todos os balanços, todos os relatórios têm que ser lidos por pessoas que não são da área de contabilidade. Então, hoje o contador público, ele é de fundamental importância, que ele vai extrair informações de extrema importância na tomada de decisão. Porque, vou dar um exemplo que a gente está vivendo agora, né? A gente está no final do ano e a gente tem limites constitucionais para cumprir. Então, quem vai levar para o gestor público estas informações de acompanhamento gestor? Você está aplicando o mínimo que deve ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino? Tem 2 meses, faltam tantos milhões para você cumprir, porque senão o senhor vai ficar inelegível. Então, o contador, ele tem a função não só de produzir peças, mas traduzir essas peças orçamentárias, financeiras e patrimoniais para que os gestores tomem decisão assertivas quanto ao gasto dos recursos. E um contador público que sabe todas as letrinhas auxilia muito a gestão. Muito. O poder da informação é gigantesco, né? Como é que você vê, como é que você enxerga esse protagonismo do contador dentro das administrações municipais? Porque a gente tem municípios de todos os tamanhos, como você mesma falou, né? Mas ser ouvido por um prefeito ou uma prefeita de um município, por exemplo, de grande porte, vamos colocar na nossa realidade Aracaju, por exemplo, como é que o contador ele pode ter essa voz ativa junto a um gestor para mostrar, esse caminho aqui vai ser legal, porque a gente está precisando gastar aqui, ou está precisando investir mais aqui. Como é que você vê esse protagonismo? Vou dar um exemplo sobre endividamento, tá? Porque vou trazer a contabilidade pública para nosso dia a dia, né? Para ficar mais fácil as pessoas entenderem. Todo mundo tem um cartão de crédito. E a gente tem que saber quanto a gente deve no nosso cartão de crédito para que a gente possa contrair novas dívidas. Então, um dos percentuais que é acompanhado de perto dentro dos municípios é o percentual de endividamento. Que quem faz esses levantamentos, que são dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo, são os contadores públicos. Eles têm diretamente ações para que a gestão não contraiam mais dívidas e isso inviabilize. Você imagina, uma gestão com mais dívidas do que o valor que vai receber, essa gestão não vai conseguir custear nem o mínimo das suas despesas. E aí vai acontecendo o quê? Uma bola de neve. Porque algumas gestões são desastrosas. Não conseguem equilibrar receita, despesa e endividamento. Então, essa leitura correta dos relatórios, essa elaboração, porque isso também conta muito, tá? Eu vejo relatórios mal elaborados, que não condizem com a realidade e quando chega para o gestor, já está em uma fase que ele não consegue reverter essa situação. Eu estou falando aqui da dívida, mas isso leve para vários caminhos, entendeu? Vários âmbitos. Vários âmbitos. E, inclusive, você me fez lembrar, por exemplo, quando a gente tem a mudança de gestor,
a gente já tem aquela aprovação de lei orçamentária, né? Do que o gestor já vai gastar no próximo ano. Esse novo gestor entrou, ele já tem que se adequar a um projeto que foi aprovado por outro prefeito, né? Por outro gestor. Aí, então já começa nesse problema aí, né? Já começa com um problemão. Eu costumo dizer, meus exemplos são da China. Não acontecem. Se está acontecendo no município de vocês, é mera coincidência. Não levem para o coração, porque acontecem na China. Pronto, já mudei meu contexto. Não acontece, é mera coincidência. Mera coincidência. Esse é um problema muito sério no primeiro ano de gestão, porque os orçamentos eles não foram elaborados, na maioria das vezes, claro que tem recondução de gestor, né, reeleição, sim. Mas em regra geral é uma gestão nova, mesmo que o prefeito seja reconduzido, mas são novas ações, novos olhares. Então eu tenho municípios hoje, conheço municípios hoje que remanejaram o orçamento que foi aprovado em mais de 100%. Caramba! E ainda não dá. Mais de 100% e ainda não dá. Então, toda uma política pública pensada no ano anterior não foi cumprido e, faltando 2 meses, não vai conseguir ter uma gestão, vou dizer assim, enxuta e baseado no que realmente a cidadão precisa. Sim. E você sabe quem prejudica nisso tudo? Sempre o povo. Sempre o povo. Sempre a população. Porque que vai ficar ponta, desassistido. Né? Uhum. E aí, o que eu mais escuto é, não tenho orçamento. Eu não tenho orçamento, eu não tenho orçamento. Aí você tem que começar a estudar quais os fatores que levaram para você não ter o orçamento e fatores que vão te auxiliar a finalizar o ano e não acontecer o que está acontecendo agora no finalzinho, nos próximos 3 anos. Mas eu vou dizer, um ano, eu digo que o Instagram é fofoqueiro. Quer saber de alguma coisa? Vai no Instagram, que o Instagram vai contar se é mentira, se é verdade, se aumenta, se não aumenta, mas vai estar lá. Eu vejo muitas pessoas, em 100 dias eu transformei o meu município. Não transforma, gente. Não. O primeiro ano é o primeiro ano de você ajustar, conhecer a despesa, conhecer a receita do seu município e ajustar para que você possa colocar a política pública que você pensou para o seu município. Então, eu fiz mais em 100 dias do que o prefeito fez em 4 anos. A gente sabe que não existe. Não. O primeiro ano é sempre um processo de adaptação, né? Você como você mesma falou, entender o que foi feito, tentar adaptar o que eu tenho agora para planejar para o futuro, porque eu acho que o planejamento, e você que trabalha muito com isso, planejamento é essencial, né, para você entender o que é que você vai fazer nos próximos anos com a gestão, não é isso? Eu dou 2 exemplos assim de pessoas que revolucionaram a tecnologia. Elon Musk, tá? Que veio aí com a IA, com o Tesla, e o Bill Gates, que pensou diferente, né? Que trouxe a diferença. Mas se fosse hoje, a gente trocasse eles de lugar, eles conseguiriam fazer as mesmas coisas? Não. E eles são, né? Os caras que mudaram. Então, é isso que eu falo também de gestão. Às vezes as pessoas vêm de um outro município, com outras culturas, com outra vivência, que tem culturas diferentes. A gente está num estado pequeno, estado de Sergipe, mas com divergências culturais muito grandes. Você vai no Centro-Sul, no Sertão, no Baixo São Francisco, você consegue ver a diferença de cultura e no estado pequeno. E de gestores, né? Os gestores. Não, olha assim, velho. A China é cheia de ideias mirabolantes. Pra gente fechar esse bloco, vamos falar sobre o seguinte. Como é que o trabalho contábil ele pode contribuir para uma gestão mais eficiente, transparente, especialmente quando a gente fala dos recursos federais da educação? Que hoje a gente vê como um dos mais importantes, né? Porque a gente está trabalhando ali uma população muito grande de crianças, adolescentes que estão formando e serão o futuro daquele município. Só para você ter uma ideia, mais de 50% do orçamento dos municípios é na educação. Mais de 50%, porque você tem o aporte... Nossa, é um número gigantesco, né? Gigantesco. Eu costumo brincar, se você resolver o problema da educação no seu município, você resolve todos os outros. Porque mais de 50% do seu orçamento é nele.
Porque você tem a maior folha, que é a folha dos profissionais de educação. A maior população diretamente atendida, que são os alunos, porque a saúde, ele não atende a população toda diretamente. É indireta, é só quando você necessita o acompanhamento mensais, tá? Então, como é que um contador pode ajudar diretamente? É fazer esse acompanhamento de índices, traduzir informações contábeis e informações relevantes para a tomada de decisão. Porque quando você perde o time da análise da informação para a tomada de decisão, você perde aí 6 meses, 1 ano, ou até mesmo recursos que você tem que devolver porque não gastou no tempo hábil correto. Isso é acompanhamento contábil, tá? Isso é um contador que está lá na ponta acompanhando, vendo se esse recurso foi gasto dentro da finalidade, porque senão você tem um prejuízo aí gigantesco, que você paga 2 vezes a mesma coisa. Não, é horrível você ouvir a notícia que um recurso ele voltou porque o gestor não sabia como fazer, né? Que ninguém orientou da melhor forma para que ele usasse aquele recurso da melhor maneira. Ou simplesmente só não gastou, só não quis. Eu estou fazendo essas caras e bocas porque... Relembrando algumas coisas da China. A China, tá? Tem um prazo, tem um recurso da educação específico, que é a educação em tempo integral, tá? Foi pactuado lá no ano 2023 e todos os municípios receberam 2 parcelas entre 23 e 24. E nós estamos tinha até agora, 31 de outubro, para gastar esse recurso. Pode esperar, vários municípios vão devolver o dinheiro porque não souberam como gastar, não fizeram ações assertivas ou simplesmente ficaram em dúvida. Na dúvida, eu não vou gastar errado porque é um recurso federal, eu vou devolver. E você sabe quem está lá prejudicado? Quem está na escola. Sempre aponta. Sempre aponta. Foi um dado de início do ano, tá? Desse recurso foram liberados em torno de 6 bilhões de reais para todo o Brasil. E no início do ano, isso quase 2 anos de recurso em conta, ainda tinha 3 bilhões de recurso em conta, porque os municípios do Brasil não gastaram esse recurso. Porque não sabiam. Porque não tinha um processo licitatório. Porque não era a prioridade. E a educação fica sem esse recurso. Nossa. É impressionante. Gente, a gente está aqui no nosso Conexão Cast conversando com a Fernanda Fontes. Hoje o nosso tema é muito legal, porque a gente está falando aqui sobre educação pública, né? De como a gente pode entender esses vários programas que acabam investindo bastante nos municípios. E o papel do contador, que é muito importante para a gerência desses valores que são impostos aí para os municípios. Que inclusive, vamos entender agora, Fernanda, sobre o Fundeb. A gente vai falar sobre o coração da educação pública, né? Que de fato é o Fundeb. Ele é o principal fundo de financiamento da educação básica no Brasil. E a forma como os municípios gerenciam esses recursos faz toda a diferença. A gente já viu aqui alguns exemplos que a Fernanda trouxe de municípios que devolvem o dinheiro simplesmente porque não sabiam como gerir esse dinheiro ou não sabiam também fazer uma simples prestação de contas, que é muito importante, inclusive, ter um contador atualizado, que saiba, né, gerir tudo isso e saiba também fazer a prestação de contas, que é o mais importante para que esse dinheiro realmente tenha valido a pena. Fernanda, para quem está começando agora na gestão pública e que, assim, não é da área contábil, mas tem interesse, o que é que você explicaria de forma simples que é o Fundeb? Como é que ele funciona? Primeiro eu vou desmistificar o que todo mundo acha. Eu rodo esse Brasil de norte a sul, né? Falando sobre financiamento da educação, ministrando palestras, curso. E toda vez que eu vou para ministrar um evento, a primeira pergunta que eu faço é: o recurso do Fundeb é um recurso próprio municipal, federal ou estadual? Você que é um leigo, tá chegando agora, você acha que o Fundeb é do próprio município? É um recurso federal que o governo federal manda ou um recurso do estado que o estado manda? Opção 2. Eu acho que é da União e a União repassa para os municípios.
Não? Não. Nossa. Maior fake news na história é achar que o Fundeb é um recurso federal. O Fundeb é um recurso próprio, municipal. Ele é composto por receitas próprias municipais, que vão para um fundo do estado, cada estado tem um fundo, e volta para o município através das suas matrículas ponderadas. Então, quem vai injetar o dinheiro no Fundeb são os próprios municípios e os próprios estados. 20% das principais receitas que o município tem para receber, antes de entrar na conta, antes dele sonhar em gastar, desconta esse dinheiro, vai para uma conta única do estado e retorna através das suas matrículas ponderadas. Por muito tempo, o Fundeb foi chamado do Robin Hood, tá? Foi, que ele tirava dos mais ricos e lançava nos mais pobres. Mas essa fala não é 100% verdadeira. Então, o Fundeb, aqueles municípios que têm mais Fundeb, é aqueles municípios que investiram mais na educação, que ampliaram as suas matrículas em algumas modalidades, porque cada matrícula tem sua ponderação específica. Então, também aquela fala, mais matrícula, mais dinheiro, não é 100% correta. Com a mudança, né, do novo Fundeb, a partir de 2021, é que teve, né, as complementações da União. A União manda uma parte que é complementação. Essas sim são recursos federais, mas o Fundeb, como a gente conhece o 100%, ele é municipal. E só depende do município receber mais Fundeb ou menos Fundeb, através de ações assertivas. Me pegou, viu? Me pegou. Pega os professores todos. Caramba. Os professores acham que o governo federal tem uma caixinha de dinheiro e manda. E não é. São os próprios municípios. E só dependem deles, tá? Ter um Fundeb muito bom ou um Fundeb muito ruim. Nossa, que interessante. Vamos falar então sobre essas mudanças que ocorreram, né, no Fundeb durante esses últimos anos. Ele tem uma emenda constitucional que é a 108, né, que tornou o fundo permanente e ampliou a complementação da União, que é essa complementação que você falou. Isso trouxe avanços, mas também trouxe alguns obstáculos, né? O que é que você acha? Como é que foi que impactou? Ó, essa emenda constitucional 108, ela mudou significativamente como o financiamento da educação chega dos municípios, tá? A emenda é de 2020, começou a vigorar em 2021 e já vai ter mudança no ano que vem. Então, quando a gente estava achando que estava dominando, né, o novo Fundeb, ele, desde a sua implementação, desde a emenda constitucional, já previa essa atualização para 2026. Ele trouxe um olhar totalmente diferente para o financiamento da educação. A emenda constitucional do Fundeb, ele mudou até as constituições dos estados. Caramba! Porque parte do ICMS hoje nos estados é transferido através de resultados educacionais. Então ele trouxe assim, ele mudou significativamente como gestores têm que olhar para a educação. Porque antes disso, como eu falei, era só mais aluno, mais recurso. E hoje, não. Hoje, se você não comprovar que você melhorou a qualidade na educação, levando em consideração cor, raça, equidade, o município não tem mais recursos na educação. Então, hoje, mudou completamente. Nossa, mas eu acho muito válido você observar muito mais a qualidade do que a quantidade, né? Não adianta você ter tantos alunos se, por exemplo, eu tenho um aluno estacionado, que não sai lá do 4º ano, do 5º ano, que sempre está reprovando. Então, eu acho que essa análise realmente veio para dar certo, né? Não totalmente certo. E eu vou trazer outro dado para você, que é sobre a equidade, tá? O que é que você pensa, tá? Um município, vou dar um município de 50 mil habitantes, que você tem 40 escolas situadas na zona rural, multisseriadas. Não sei se vocês sabem o que é multisseriado. O multisseriado tá no Fantástico todo dia, tá? O que é o multisseriado? É um professor que ensina 2 turmas, às vezes 3 turmas, ao mesmo tempo. Sim. E você sabe que uma escola com alunos multisseriados não tem o mesmo rendimento, aprendizagem, do que uma escola no ensino regular, com um professor dando a mesma matéria para todo mundo. E a equidade, ela veio derrubar quanto o município recebe de recurso para a educação. Então, hoje, os gestores, eles se preocupam diretamente em fornecer a mesma qualidade da educação
em todas as escolas, seja ele com 10 alunos lá na zona rural, que ainda é multisseriado, ou na sede como centro de excelência. Então, eu fico muito grata em ter me dedicado a isso, porque eu consigo demonstrar para gestores que ele está fazendo um bom trabalho. Mas você está vendo isso aqui, ó, a escola da ponta não tem o mesmo resultado da escola da sede. Então eles conseguem assertivamente atacar onde ele precisa mais do que fazer a dispersão. E isso é contabilidade. Isso é análise, esse acompanhamento. A análise dos dados é contabilidade. É métodos quantitativos. As pessoas sempre perguntam: nossa, Fernanda, como é que é o seu trabalho, né? É analisando esses dados. Indicadores o tempo inteiro. Hoje pela manhã eu fui num evento que ele falou uma verdade. Quem tem acesso aos dados e pode tomar a decisão baseado nos dados, tem a caixinha de Pandora. Ah, é? Muito mais assertivo. Não adianta você vir defender alguma coisa se você não tem nada que justifique aquilo, né? Então os dados, eles são muito importantes. Vamos falar então de prestação de contas. É comum que a gente vê vários erros, né? Repetidos erros que acabam acontecendo, principalmente em cidades pequenas, né? Que eu acho que, não sei se é a falta do conhecimento ou de pessoas qualificadas para isso. Você vai me dizer. Mas na sua experiência, quais são essas falhas mais frequentes nessa aplicação, na contabilização desses recursos, principalmente em se tratar de Fundeb? Veja só, hoje a gente tem mais de 176 programas só da educação. Então são 176 hoje no Brasil inteiro. Só entre educação básica e ensino médio. Então são 176 programas, 176 recursos diferentes, com prestações de contas e com destinações diferentes. Então é muito amplo, concorda comigo? Muito. A maioria dos municípios, isso é uma pesquisa, tá? Com menos de 20 mil habitantes, não tem pessoas técnicas suficientes para poder analisar esses dados, né? Essa forma de todos esses programas para poder fazer a prestação de contas. Então, eu vejo realmente falta de capacidade técnica nos municípios menores, até por questão de custo, né? A gente sabe que vai custar a mesma coisa para o município, para um profissional que tem pós-graduação, que tem MBA, que tem diversos cursos na área, ele vai ter um custo para um município que é 2.600 habitantes e um município que tem 50 mil habitantes. Então a diferença dos recursos para aplicar nisso também é diferenciada. Mas é muito engraçado. Você fala, são mais de 170 programas diferentes. E ainda tem municípios que dizem, mas a gente vê aí, a União não ajuda, não tem o quê. Mas, gente, é muito programa. Realmente, ter uma pessoa qualificada que saiba orientar, temos aqui programas que a gente pode trazer para o nosso município, que a gente vai crescer, que a educação vai melhorar. Isso é muito importante, esse olhar crítico, né? São 176 programas diferentes, isso é falando só via FNDE, né? Aí se você colocar as parcerias públicas privadas, as ONGs, as emendas, aí você pulveriza aí, né? É dinheiro. O FNDE fala que só não tem dinheiro quem não tem projeto. Mas a gente está vendo que os projetos, eles existem, mas vai muito do interesse do município em querer que esse projeto chegue à sua cidade, né? Interesse e a aplicação também tardia desses recursos, eles impactam diretamente no resultado educacional. Porque eu vou dar o exemplo desse recurso do tempo integral, que foi do ciclo 2023 e 2024, que está em conta e está sendo aplicado só no final de 2025. O que você poderia ter auxiliado, tá? Nos índices educacionais, lá em 23 e 24, você passou 2 anos em conta. Então os recursos da educação chegou, planeja e gasta dentro da finalidade, porque senão você perde o time da melhoria da qualidade do ensino. Porque você não consegue melhorar. Ninguém faz mágica e consegue melhorar a qualidade do ensino em 1 ano. É política pública, é cultura, é o diferencial. Você precisa de 2 anos,
no mínimo, para as pessoas começarem a olhar diferente. Sim. Em 4 anos, para você implementar uma política pública de qualidade. Na educação não é imediato. Tem que ter constância, Tem né? que ter constância, Continuidade, realmente. Até para que as pessoas, como você mesma fala, entendam que o processo ele está acontecendo, que houve melhorias, né? Isso. Até para a gente fazer os indicativos, seus indicadores aí, ó. Fazer o indicador. O que foi que teve de melhoria de um ano para o outro? Durante 2 anos, 3 anos? Essa avaliação ela é muito importante, né? Muito importante. Eu vou dar um exemplo. Agora, 2025, teve gestão nova, né? Novos gestores assumiram. Sim. E nós temos aí índice do ICMS social. Gestores, veja só, gente. A gente está em 2025 e eu tenho municípios que vão ficar prejudicados até final de 2026 por conta de índices educacionais de 2024. São 2 anos. Então, você imagina, eu vou dar um exemplo, tá? De municípios aqui no estado de Sergipe que vão perder 50% da arrecadação total do ICMS em 2026 porque não conseguiu comprovar a melhoria da qualidade do ensino. 50%? 50%. Nossa. Da arrecadação total do município. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ruim é quando você... Aí, quando eu passo esses dados para alguns gestores que me preocupam, eles ficam, né? Eu falei, gente, olha, ruim é se você não soubesse. Porque você ia entrar em 2026, você ia contrair dívidas e você não ia ter o recurso para isso. Hoje, em 2025, né? Porque saiu agora em agosto para setembro esse... Você já sabe, e você já sabe o que é que você tem que fazer para melhorar. É investir na qualidade do ensino, porque sem isso não vai. E a emenda constitucional que eu falei que mudou praticamente tudo, mudou o ICMS. O ICMS, ele não vem só para a educação. Ele vai para a saúde, ele vai para obras, para assistência social, ele vai para tudo. Então, eu vou dizer, tem muita mudança ainda para vir. Muita mudança. Reforma tributária, Sistema Nacional da Educação, custo aluno qualidade. A educação vem com tudo para mudar as finanças dos municípios. Muito legal saber disso. Fernanda, então vamos falar, porque a gente sempre lembra do Fundeb, mas existem diversos programas, siglas, e eu vou falar algumas delas aqui para a gente discutir sobre elas, né? Que são programas federais que exigem também essa atenção técnica, né? Sim. Tipo PENAI, PDDE, PENAT, IUPA. Explica pra gente como é que esses programas eles diferenciam e qual a importância deles para esse funcionamento das redes municipais de ensino. Vou trazer o primeiro programa, né? Porque todo mundo sabe do PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Gente, o valor que o governo federal manda para a PENAI, para os municípios, ele é irrisório. Ele varia de 41 centavos a R$ 1,40 por aluno. Então, com 41 centavos hoje você não compra nenhum pão. Não mesmo? Não. Então, o programa ele existe, ele tem uma per capita, tá? Que é transferida para os municípios através das suas matrículas. Então, ele vai fazer uma conta, quantas matrículas eu tenho no ensino fundamental, na educação quilombola, no ensino médio, e o governo federal vai enviar esse valor para os municípios, tá? A gente já tem um valor anual. Tá acontecendo algumas mudanças durante esse período. As parcelas do PENAI diminuíram para 8 parcelas anuais. Então, os municípios têm que se organizar e saber que tem PENAI de fevereiro a setembro. Que esse recurso é insuficiente e que ele precisa entrar com outras fontes de recurso. Tem pouco tempo, agora em 2025, que outro recurso importante, que é o salário educação, também foi autorizado a custear o PENAI, que também não é suficiente. E os municípios ainda entram com recurso próprio para poder custear. Então, entre o que realmente está no papel, que é maravilhoso, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, governo federal não me cancela, mas o que realmente entra para os municípios é praticamente toda a aplicação de recursos próprios municipais, porque é insuficiente. Então, é organização mesmo, né? É planejamento. Fazer uma per capita com as suas nutricionistas, através da quantidade mínima de nutrientes, tá? O PENAI, ele teve algumas alterações agora em 2025. Nós tínhamos até final de 2025, né, que vai começar a vigorar em 2026, no mínimo 30% teria que ser a aquisição de agricultura familiar. Para 2026 isso aumentou
para 45%. Então, isso aí também muda significativamente a formato de compra, né? Que você tem que ampliar lá para a agricultura familiar dentro do seu município. Mudou também a vinculação, que ele fala também que os recursos tem que ser da agricultura familiar no mínimo 50% para famílias chefiadas por mulheres. Então, o programa ele também tem esse cunho social, né, para incentivar, né, porque a gente sabe que a maioria dos chefes de família são mulheres. Então, o PENAI ele vem trazer aí uma roupagem totalmente diferente para 2026. Muito bom, muito bom. Nós temos aí o PDDE, né, que é o programa direto na escola, entra diretamente para as escolas. As escolas, dentro do seu conselho escolar, que vão definir como é que isso vai ser gasto dentro da sua necessidade. E dentro do PDDE você tem infinidade de PDDE. Tem PDDE qualidade, PDDE informática, PDDE tecnologia. Então tem vários tipos de PDDE direto para a escola, que os gestores municipais não têm nenhuma ingerência sobre o recurso. O gestor escolar, lá o diretor, diga-se passagem, que foi nomeado através de um processo de técnico e merecimento, que a lei do Fundeb também obrigou, né? Não existe mais aquele gestor que é nomeado pela gestão. O gestor que está lá à frente da escola, ele foi nomeado no processo de técnico e merecimento, e ele dentro da comunidade escolar ele vai gastar esses recursos. Vamos falar assim, ó. Todos esses programas eles têm especificidades, né? Sim. Tem muita prestação de contas, tudo isso que a gente já conhece, né? Agora, quais são os principais desafios que os municípios eles enfrentam na execução desses recursos? Tomada de decisão, tá? Às vezes eles demoram muito para tomar decisão e os recursos vão ficando em conta, que aí você acaba não gastando. E também tem sempre que é um fator que não era para acontecer, e que era o processo licitatório. Demanda muito tempo na execução desses processos licitatórios. É burocrático, mas às vezes na China demora muito mais do que deveria. Eu tenho municípios mesmo que só conseguiram concluir a chamada pública para aquisição de agricultura familiar em junho. Então não gasta dentro da finalidade. Se você só consegue concluir uma chamada pública em junho, como é que você vai gastar 45% destes recursos com merece? Menos de 6 meses, né? Não faz. Então, acredito ainda que a execução de processos licitatórios amplos, transparentes e condizentes com a legislação ainda interfere muito como esses municípios gastam recursos. Demanda muito tempo. Essa tomada de decisão, ela é muito importante. É mais uma vez quando entra o planejamento, né? Que você já vai saber o que é que você vai fazer, por onde direcionar, quem deve participar, né? Porque é interessante também saber quais as pessoas ou quais as secretarias, enfim, os gestores que vão participar daquele projeto, para que de fato você não caia num buraco sem fundo. E assim, eles chamam da nova lei de licitações. Só que de nova não tem nada, foi de 2021. A gente está em 2025, ainda é nova lei de licitação, não tem nova coisíssima nenhuma, né? A nova lei de licitações, a lei de licitações, que foi publicada em 1º de abril, no dia da mentira, tá? Veio para mudar, realmente, trazer mais técnica, trazer segregação de funções dentro dos municípios, mas só que você pega municípios que você não consegue segregar tanto essas funções, porque não tem pessoas técnicas suficientes para isso. Fernando, você pode citar alguma boa prática ou algum exemplo do município que conseguiu se organizar e que hoje ele é referência na gestão de programas federais? Eu ministrei um curso semana passada sobre o PENAI e um dos municípios lá trouxe uma experiência totalmente exitosa do PENAI. O que foi que as nutricionistas fizeram? Elas fizeram todo um levantamento para comprar todos os itens pela agricultura familiar. Então, não só hortifruti, mas a parte da proteína também, com famílias, com galinha de capoeira, com ovos de capoeira, com tanques de tilápia. Eu achei aquilo maravilhoso, que eles conseguiram, não 45%, não 30%, mas 100% dos recursos do PENAI através de um levantamento. Eles fizeram uma chamada
de tudo que faziam naquela região para comprar tudo pela agricultura familiar. Então isso deu muito certo. E o que também eles trouxeram de case de sucesso, que foi o seguinte: tudo que estava com preço compatível, porque a gente sabe, gente, que tem certos produtos que você não tem como competir, tá? Um arroz, vou dizer, um arroz que você vê em uma fábrica que tem milhares, milhões de quilos de arroz com um produtor que está no Ribeirinho ali, naquela região do Baixo de São Francisco, o arroz dele vai custar muito mais caro do que um arroz beneficiado, né? Porque ele tem ali. Então, ele fez esse levantamento e todos aqueles que estavam com preço compatível com o valor de mercado, eles compraram via agricultura familiar. Nossa. Então, foi muito legal. Não, muito. Imaginar que o dinheiro investido ainda vai ficar no meu município, né? Sim. Então, é toda uma rede que acaba sendo beneficiada, né? O meu município ele vai crescer porque o dinheiro ele está girando ali também. Ali. E você vai incentivar. Eu vejo isso, tá? Já trabalho com a administração pública tem alguns anos, mais de 20 anos, e existe um êxodo, né? As pessoas vão saindo dos municípios porque não tem trabalho. Ou você trabalha na prefeitura, ou você não trabalha em nenhum lugar. Não é assim que funciona? A prefeitura é a mantenedora, né? Isso, de tudo. ou você trabalha na prefeitura, ou você não trabalha em nenhum lugar. Então, com isso, você vai incentivar aquele agricultor, aquele que tem uma pequena granja, aquele que tem um tanque, aquele que tem cabra de corte, para você poder já rodar ali e incentivar e ficar. Essas pessoas vão estudar, mas vão continuar nos municípios. Muito legal. Vamos agora falar de transparência e controle social, né? Vamos entrar em um ponto que é muito cobrado, assim, a gente sabe que hoje o processo de transparência, todo cidadão, ele quer ver o seu município o mais transparente possível, saber onde foi pago. É muito legal como as pessoas elas estão se envolvendo, né, nas decisões Sim. do gestor, querendo saber mais. Porque antigamente não, a gente via que, não, política eu não quero me envolver. Não, hoje as pessoas fazem questão, né, querem saber. E querem também que seja o mais transparente possível e acesso fácil, né, celular, computador, enfim, principalmente celular. Vamos falar dessa publicação. Publicar dados, relatórios, prestações de contas, hoje não é mais o suficiente, né? É preciso comunicar de forma direta para o cidadão, para que ele entenda. Fernanda, por que a transparência é um pilar tão essencial? Né? Porque ele faz parte ali dessa boa gestão, principalmente gestão pública. Eu costumo brincar que a gente, antes, a gente tinha um Tribunal de Contas, tá? Que ia esporadicamente aos municípios e aguardavam os municípios enviar as documentações. Hoje a gente tem, todos os cidadãos são fiscalizadores, porque está tudo no portal de transparência, é obrigatório, tá? Com a aplicação do decreto do CIAFIC, com a lei de acesso à informação, tudo tem que estar disponibilizado em 24 horas para todo o acesso da população. E a população não admite mais erros. Não, porque a população hoje tem acesso à informação. Pra gente, eu costumo brincar, hoje qualquer curso que você queira fazer tá no YouTube. Tudo. Você faz uma pesquisa, você vai no YouTube e você vai ter uma aula grátis de qualquer assunto em 30 minutos. Então hoje o cidadão, ele pode estar capacitado de graça. Então esse acesso à informação ele é fundamental. E para a educação, a transparência também teve que ser ampliada. A gente tem muitos problemas no Brasil, isso como um todo, em vagas de creche, tá? A educação infantil, por muito tempo, ela achou que não era prioridade para o Brasil. Tanto é que ela ficou de fora de várias leis, né? Só com o Fundeb ele já veio forte, mas com o novo Fundeb ele veio como prioridade. E hoje tem que estar disponível quantas vagas de creche estão disponível naquele município e qual é a fila de vaga, para que o pai não precise estar correndo de escola em escola para saber se tem vaga para poder deixar meu filho. O projeto pedagógico da escola também tem que estar lá disponibilizado. Para quê? Para que o pai possa ver se aquele projeto pedagógico está alinhado ao que eu quero para o meu filho.
Porque a gente tem a opção de escolha, né? E nos municípios que tem rede estadual e rede municipal que competem com o ensino fundamental, todo mundo quer mostrar que é melhor que o outro, que quer o aluno, né? Então, hoje, a transparência, ele está ligada diretamente a uma boa gestão. Gestores que conseguem transformar suas gestões em transparentes, ele consegue uma outra visão da população, porque ele está acompanhando, né? E o WhatsApp, os grupos. Quem está em cidade pequena não admite erro. Erro de quantidade de empenho que a gente já vê, né? Que é erro, gente. Acredito que muitas coisas que estão aí também são erros de digitação, falta de atenção em determinados assuntos. Que a capacidade técnica, né, da pessoa vai ajudar bastante, Vai né? ajudar bastante. Vai ajudar. Fernanda, quando a gente fala principalmente desse controle social, a gente lembra também dos conselhos municipais, né? Principalmente do Fundeb, alimentação escolar e vários outros. Você acha que esses conselhos eles estão preparados, mais uma vez a capacidade técnica, para exercer essa função de fiscalização, de acompanhamento? Porque, assim, quando a gente fala do conselho, todo mundo acha que é só fiscalizar. Mas não, eu posso também acompanhar e orientar, porque a orientação também é muito importante, né? Mas e a minha parte? Eu falo muito do direito e o meu dever, né, como conselheiro. Eu sou conselheira do Fundeb do Estado de Sergipe. Iniciei esse ano e ser conselheiro é dedicação. Todo mundo que vai para um conselho de acompanhamento vai dedicar parte da sua vida a auxiliar a educação do seu município. Uhum. Seja ele no Fundeb, seja ele no PENAI. E o que eu vejo, porque você veja, o conselho é formado por vários segmentos da sociedade. Pais de alunos, professores, diretores, sociedade civil organizada. Se para mim, que sou contadora, que estudo, é difícil acompanhar esses dados, você imagine um pai de aluno que está ali para auxiliar aquilo. Falta muita informação ainda. Eu faço muita formação com a UNCME. A UNCME, que é a União dos Conselhos do Brasil, faz um trabalho maravilhoso de capacitação dos conselheiros, porque você imagina, um conselheiro ter que assinar um parecer aprovando ou reprovando uma conta de milhões de reais. É muito difícil. É muito difícil a gente como cidadão, colocar o nosso CPF, né, em jogo. É uma grande responsabilidade, muita responsabilidade, muita responsabilidade. Então, toda vez que a gente faz alguma observação, são observações que são baseadas na legislação e sempre para auxiliar, né? Uhum. Porque o conselho é isso, o conselho é um órgão de fiscalização e controle. A gente não tem poder, tem alguns conselheiros, né, que eu brinco assim, que acha que é Polícia Federal. E não veio é. Aqui pra me prender. E não é. Né? E não é. E a gente também tem que se colocar no nosso lugar. Nosso lugar, assim, de capacidade técnica. Eu não vou conseguir, como cidadã, como contadora, analisar uma planilha de uma obra. Concorda comigo? Uhum. Porque eu não sou engenheira. Sim. Então, eu tenho que me ater àquilo que eu tenho capacidade técnica para isso. Então, é sempre bom vocês, conselheiros, se dedicarem à matéria e fazer observações naquilo que a gente tem capacidade técnica para isso. Como é que você vê o papel da tecnologia, né? Porque hoje a gente tem vários sistemas como o CIOP, né? E os portais da transparência que ajudam bastante, mas ainda a gente sabe que tem muito a melhorar, né? Como é que o contador ele pode contribuir para tornar essas informações mais acessíveis e confiáveis? Porque tem muita fake news, né? E como é que a gente pode conferir aquela informação e dizer, não, realmente é real e eu tô vendo algo e de fácil acesso? A gente tem várias pessoas leigas que não sabem do assunto, mas gostariam de saber e de maneira fácil, né? Você falar com um contador público sobre CIOP, ele vai querer arrancar a sua cabeça.
Porque o sistema para dar erro e atualizações, tá? O CIOP... Reclamam demais. Demais. Né? O CIOP, ele é o principal banco de dados orçamentário e financeiro da educação. Então, tudo que você for pensar de dados vai ser extraído, isso é orçamento e financeiro, tá? Não de matrícula, mas do orçamento vai ser extraído do CIOP. Mas por que tem muitos erros? Porque não vem da base correta. De todos os CIOPs que eu já analisei até hoje, 99% tem erro. A gente está trabalhando... 99%. 99%. Quando a gente vai analisar um CIOP, vai ter sempre um erro de modalidade de ensino, de custo aluno, de vinculação, de base de dados errada que vem. Então, é um trabalho que não é fácil. Você acha que é da qualificação técnica de quem preenche? Sim, da qualificação técnica de quem gera despesa. Porque o CIOP, ele tem que ser um espelho da despesa gerada. Se a despesa não gera correto, ele não vai correto para o CIOP. Você imagina, você tem aí dentro do município várias modalidades de ensino. Ensino infantil, dentro do ensino infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental maior, menor, AEE, EJA, quilombola. Esse que está lá na ponta, que está executando a despesa, se essa pessoa não vincular a modalidade de ensino correta, como é que vai gerar um custo correto? Não vai. O cadastramento tem que ser na base, né? Na base correta. Na base correta. Aí eu vou trazer mais um problema. Que a gente você me chamou hoje para trazer problema. Não é possível. Vamos relembrar que é tudo da China, tá? Que é tudo da China, tá? Nós estamos aí, foi aprovado, né? Tem pouquíssimo tempo, o Sistema Nacional de Educação. Que vai coincidir com o Plano Nacional de Educação, tá? Que são para os próximos 10 anos. E com a atualização do Fundeb, que é para 2026. Então, gente, em 2026, você vai ter aí 3 mudanças significativas na vida do financiamento da educação. Dentro do Sistema Nacional de Educação vai ser implementado o custo aluno paridade. Então, os municípios vão ter que demonstrar quanto custa o seu aluno e quanto o seu aluno está rendendo da educação. Isso por modalidade de ensino. Você chega nos municípios no Brasil, se você perguntar qual é o custo do seu aluno, não sabe. E se você for extrair os dados do CIOP, não estão corretos. Então, a gente vai vir com um desafio aí. Nossa, 2026 vai virar a cabeça do gestor educacional, né? Vai virar. Tá, vai ser implementado 2026. O desenho do financiamento da educação ele já está, então os municípios vão estar garantidos, mas vai ter 2026 todo para poder ajustar o custo, a despesa correta. Olha que o contador, onde é que entra o contador aí, na orientação do ajuste. Porque eu costumo brincar que para uma multinacional dar certo, ele tem que saber quanto é que custa. Concorda comigo? Só que o gestor, ele não está preocupado quanto é que vai custar uma ação. Ele quer executar a ação. Então, isso é que vai trazer de diferencial para 2026. Então, municípios, organizem as suas casas, vejam as suas modalidades de ensino. Será que você está fazendo o seu custo certo? Você, gestor da educação, contador do município, já analisou os dados do seu CIOP e comparou com o seu relatório resumido de execução orçamentária para saber se aquilo ali condiz com a realidade, porque não condiz. Eu tenho aqui exemplos da China que é irreal, tá? Um município com 300 mil habitantes, que não é daqui de Sergipe, que eu já analisei dados de município maior, que me trouxe uma informação no CIOP que ele não tinha despesa nenhuma com alunos da educação especial. Esse fato não é verdadeiro. Porque ele tem alunos na educação especial. Ele não vinculou nenhuma despesa a ele. Hoje o que a gente mais vê, principalmente, são crianças neurodivergentes. Isso. Né? São muitas pessoas, muitas crianças, né? Que às vezes eu acho que a dificuldade de fato é você organizar isso, ter a informação
mais uma vez, né? A gente está sempre batendo na tecla, mas essa capacitação técnica é muito importante da equipe, né? Eu fiz um levantamento aqui no estado de Sergipe, em alguns municípios que eu acompanho. Eles juntos, eles perderam 25 milhões de reais. Foi voando dinheiro, porque eles não tinham feito um levantamento para os alunos nas salas de atendimento especializado. E recebi vários hates. Nossa, que pena. Que pena. É uma pena. É uma pena porque você deixa de receber o dinheiro e, por sua vez, você não atende a criança que tem necessidade de um atendimento especializado. A família fica prejudicada. Total. Porque eu costumo pregar, né? Que eu tenho sonhos. Né? A gente sonha em ver que todas essas famílias que têm crianças neurodivergentes, elas só querem que eles consigam ter uma vida autônoma. Claro, e a escola está aí para ensinar isso. Sim. Só que se a escola não tiver o financiamento correto, ele não vai conseguir. Há pouquíssimo tempo foi publicado o decreto 12.686, que fala sobre as salas de atendimento especializado, como devem ser, e eu sou totalmente a favor desse decreto. Recebi milhares de haters, né? Acho que foi a minha publicação que eu recebi mais pessoas me criticando, porque eu estava feliz numa publicação de um decreto que vai trazer mais trabalho para as escolas. E as famílias? E as crianças? Onde é que ficam nisso, né? Então, eu costumo dizer que eu peguei essa bandeira para mim, de atender todas essas crianças, de dar um atendimento de qualidade e especializado. Porque, assim, o número de... A gente não falava em crianças neurodivergentes há 5 anos atrás. Não mesmo. Não falavam. Não mesmo. E hoje os dados são alarmantes. Os dados que eu levantei, assim, muito complicado. A gente está vivendo, inclusive, uma crise, né, no setor da saúde, dos planos de saúde que acabam não tendo a estrutura de atendimento, porque só uma criança neurodivergente acaba tendo vários... um leque de atendimentos Sim. que ele precisa, né, para que de fato ele consiga ser mais autônomo, ter mais liberdade, consiga realmente seguir sua vida, né, da melhor maneira possível. Para você fechar um diagnóstico, né, total, são 7 profissionais diferentes, em estágios diferentes. Você imagina uma família de um município que está localizado a 260 quilômetros de Aracaju, que não tem acesso a todos esses profissionais, como é que vai fechar um diagnóstico? Que mora na zona rural, que não tem nenhum tipo de transporte, mobilidade, é muito difícil. É difícil. Fernanda, eu sei que a gente está conversando porque eu falo muito, você também me ajuda a falar bastante, mas a gente está quase encerrando. E eu queria saber, Fernanda, aqui, sobre o que você está pensando assim para frente, de futuro, né? A contabilidade pública vem passando, claro, por um processo de transformação, que é um processo muito positivo, creio eu, com novas legislações, digitalização, uso cada vez maior da inteligência artificial. Como é que você enxerga o futuro da contabilidade pública e o papel do contador nos próximos anos? Eu tenho medo, um pouco de medo, tá? Hoje eu me deparo com pessoas que são geração ChatGPT. Não sejam geração ChatGPT, porque não lê. E tudo que escreve ali é uma verdade absoluta. E não existe. Não, mais ainda a gente sente medo quando a gente vai para academia, que a gente está produzindo, tá lá, faz mestrado, doutorado, e aí vem aqueles trabalhos que você vê, meu Deus, não, nada disso foi escrito pela pessoa, né? Nada disso. E acham que aquilo é a verdade absoluta. As pessoas não leem mais. Elas não leem mais. Então eu fico preocupada que os contadores, eles apenas sigam o fluxo e peguem a informação totalmente trazida da IA e não se debrucem no assunto, tá? Porque hoje a IA, ela é fundamental para a nossa vida. Isso aí, sem sombra de dúvidas,
eu criei uma inteligência artificial, né? Eu tenho uma IA específica no financiamento da educação, que eu criei através de parceiros fora daqui do estado de Sergipe, que me auxiliam e auxiliam as pessoas que trabalham diretamente com o financiamento da educação. Mas ela é minha assistente. Ela vai me auxiliar. E toda a memória que eu coloco nela. Então eu estudo primeiro para extrair a informação quando eu precisar dela. Então tudo que está ali, eu já revisei antes. Eu não confio nela, no que está ali. E aí contadores, coloquem a IA como suas assistentes. Não como as pessoas que vão fazer por você. Ela tem que lhe auxiliar, tá? Você tem a ideia, você estuda, você joga nela e ela aprimora e extrai informações melhores para vocês. Então é assim que tem que funcionar. Tem um futuro aí, ó, gigantesco pela frente, mas quem estudar para isso, não acreditar no que tá ali 100%. Verdade. Tem que investigar, né? Tem. Pode ser um fato, uma verdade, como também pode ser fake news. Alucinação. Né? Ela tem várias alucinações. Verdade. Eu tô cruzando aí algumas IAs, né? Pra ver o que é que a gente... o que é que se extrai de melhor, né? Porque tem o Gemini, né? Do Google Education, que já é diferente do ChatGPT. E cada um diz que um é melhor que o outro, né? Hoje tem várias, né? Tem várias. Gemini, ChatGPT, Grok do Twitter. Hoje a gente está sempre colocando à prova, né? De novas inteligências que vão surgindo e que você bem colocou, que nos auxiliam. A gente tem que fazer ela trabalhar para a gente, não a gente trabalhar para a IA, Isso né? mesmo. Fernanda, eu tô muito feliz porque eu acho que foi muito esclarecedor aqui o nosso papo, a gente trazer esse conteúdo de forma prática, de uma forma simples para que as pessoas realmente entendam, não só quem já trabalha, mas quem tem interesse na área, né, que gostaria de trabalhar, porque o contador ele tem um leque impressionante, né, para realizar o seu trabalho, e a gente está muito feliz em você ter aceitado esse convite, sempre de prontidão, e ter trago aí toda a sua experiência de longa data pra gente. Eu que agradeço. Eu costumo dizer que eu estou trazendo novos contadores para a área pública. Porque assim, na universidade, na faculdade, ninguém fala em contabilidade pública, só tem 2 matérias, tá? Orçamento e contabilidade pública. Então você tem 4 anos de faculdade e com 2 matérias, então você vê muito superficial. Você tem que ter pessoas que você vai olhar e vai dizer, nossa, eu quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com política pública. Porque a contabilidade pública é política pública, tá? Porque você vai levar ou auxiliar os gestores à tomada de decisão. Então muitas pessoas não conhecem a contabilidade pública ainda, porque até nas universidades ela é bem... Pouco detalhada, Pouco detalhada. Muito obrigado mais uma vez, que você tenha um futuro aí brilhante, a gente vai acompanhar com certeza, e logo nos chame quando você estiver aí com o seu doutorado em mãos, pra gente... Se o mestrado foi sofrido... Imagina, né? Mas eu tô seguindo, tá, a minha linha de pesquisa, eu tô questionando as complementações da União, VAT, VAF e a empregabilidade. Então, o questionamento... Se esse recurso realmente está chegando na ponta e está fazendo a qualidade, é que a gente tem que repensar, né? Mas vai vir aí o Sistema Nacional da Educação, né? Que é o SUS da Educação. Quando o SUS foi criado, foi uma revolução. E está dizendo também que o Sistema Nacional da Educação vai ser uma revolução. Estou muito confiante com o custo aluno qualidade, com o sistema, com as novas metas que o Brasil e os municípios têm para a educação. Muito legal. Para você que está assistindo, esse é o nosso Conexão Cash, oferecido aí pela Agape Sistemas. Você sabe que você pode seguir, compartilhar também esse episódio com quem você quiser. Aproveita, se inscreve no nosso canal aqui da Agape. Tenho certeza que você vai acompanhar as novas informações que a gente está preparando. A cada 15 dias tem um novo episódio com
com um novo especialista, assim igual a Fernanda, falando sobre gestão pública com o coração, entendendo bem, estudando para isso. E é muito bom quando a gente compartilha esses assuntos da maneira mais simples, né? Para que realmente você entenda isso que a gente quer passar. Ó, aproveita, segue a gente também lá no Instagram, vai lá, Agape Sistemas, e acompanha tudo que a gente está aprontando por aqui. Te vejo no próximo episódio aqui no nosso Conexão Cash. Até mais!